Bom, boa tarde a todos e todas, né? Sejam todas e todos muito bem-vindos aí, né? Ao nosso último seminário do ano. E a gente tem a honra aí de ter como convidado, um palestrante hoje, o nosso querido professor Adalto, né? Adalto aí que muitos de vocês já devem ter conhecido. O Pedro chegou aí, ó. Pedro, né? Estava aguardando o Pedro. Né? Eu tinha combinado com o Pedro dele fazer a introdução, né? Falar um pouco do Adalto. Então, vou falar, né? Então, obrigado, Adalto, por falar, né, desse tema bem interessante e, né, introduzir a gente um pouco aí sobre o Prêmio Nobel desse ano. Então, para falar sobre o querido professor Adalto, uma pessoa muito estimada aqui por todos nós, vou chamar o professor Pedro também. Professor Pedro, a palavra é sua. Obrigado. Bem, boa tarde. É um prazer aqui estar participando novamente aqui do Coloque Agora na condição de apresentador do grande professor Adalto, tá certo? Quando o Anderson disse assim, você vai ter que apresentar o Adalto, eu pensei assim, meu Deus, né? Como é que eu vou falar, né? Bom, eu comecei a me lembrar de quando eu estava, certo, Adalto, lá na graduação, faz alguns anos, né? E a gente frequentava lá o departamento de física lá da Federal, da nossa co-irmã. E eu ouvi aquele professor passar, né? Mas esse professor é de onde, né? Ele é da Rural, né? Dizendo assim, ele é da Rural. Certo? Bom, falar um pouco sobre a história do Adalto, ele fez a graduação dele, o mestrado, né, e o doutorado no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, né? Onde trabalhou lá com o saudoso professor Brade, né? Desenvolvendo trabalhos na área de matéria condensada, né? Acho que mais especificamente, assim, na área de sistemas magnéticos, mais especificamente na modelos de Ising, né? Trabalhando aí com técnicas numéricas e de simulação, né? Então, todo mundo que já passou, já conviveu um pouco com o Adalto, sabe das competências numéricas, né, de simulação dele, né? Os métodos aí muito utilizados. Ele tem pelo menos uma dezena de artigos publicados, certo? Se você tiver curiosidade, pode dar uma entrada lá no currículo Lattes dele lá. Muita coisa, mais recentemente, inclusive, né, em áreas mais interdisciplinares, utilizando esses métodos para volta à maioria, né, por exemplo. E também, né, publicou vários trabalhos interessantes com gente grande aí, né, Adalto, com o Landau, né, com o Landau, com o professor Jairo Rolim, né. E, bom, então é um prazer, certo, ter o Adalto hoje falando para a gente aí sobre o Prêmio Nobel, né, sobre uma área que, de certa forma, tangencia, né, tudo que ele também fez. E agora a palavra está entregue ao Adalto, tá certo? Mais uma vez, obrigado. Ok, Pedro, muito obrigado pela gentileza com as palavras dos amigos, né? Que servem para essas coisas. De fato, né? Eu trabalhei com sistemas desordenados, mas não sou, de fato, um especialista em spin glass. Então, né, eu vou começar, né, vou falar de uma maneira que eu espero, né, seja palatável, né, para vocês e dar uma visão, né, eu diria, particular né, do trabalho do Parisi e uma das razões, pelo menos uma das razões, para ele ter recebido a honraria, né, do Prêmio Nobel. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar esse negócio aqui. Eu trabalho com física computacional, né, mas sou ignorante em usar esse sistema de comunicação. Ok. Eu espero que vocês estejam vendo a tela. Certo? Tudo certo, Adalto, tudo certo. Ok. Então, boa tarde a todos. É de fato, né, um prazer. Eu devo ser um pouco maluco, né, porque o Anderson me convenceu, né, a falar deste tema. E, né, foi interessante porque eu revi, assim, de maneira mais sistemática, a história que envolveu, né, a caminhada, né, que foi necessária que a humanidade fizesse, né, até a gente chegar
no grau de compreensão, né, que a gente tem desses sistemas que a gente chama complexos, né, e que a gente não sabe bem o que é. Certo? Então, eu espero que vocês tenham uma ideia do que seja um sistema complexo depois dessa conversa. Eu também vou tentar não ser repetitivo e, portanto, houve diversas palestras sobre o Prêmio Nobel de Física de 2021, abordando diferentes aspectos, né? Então, eu vou me concentrar nessa apresentação mais sobre a contribuição do Parisi. Não a contribuição dele em si, mas na área, né, em que o Parisi se envolveu diretamente, né? Eu confesso minha quase total ignorância sobre os outros dois agraciados, né, que dividiram o prêmio 2021 na área de física. Aí eu vou começar com uma ressalva, certo? Não dei muita atenção ao sumário, né? Eu vou fazer uma introdução, mais ou menos uma perspectiva histórica, comentar sobre sistemas com desordem e, no final, se alguém tiver interesse, eu comento rapidamente sobre o truque das réplicas, que é uma coisa mais técnica, mas ninguém precisa entender o truque das réplicas para, eu acho, acompanhar as ideias básicas. Então, eu vou começar com uma ressalva. Esse senhor que está aí na tela, né, foi um professor do MIT, ele faleceu recentemente, da área de inteligência artificial. E ele tem, né, ele dava excelentes aulas, e tem algumas no YouTube, e essa, em particular, que vocês estão vendo, né, a imagem dele e o quadro atrás, é sobre uma palestra que ele fala sobre how to speak. E ele tem essa formuleta aqui, eu acho que vocês estão vendo meu mouse, né, onde ele mede mais ou menos, né, a qualidade, né, do seu trabalho, né, então, né, ele diz que é um integral, né, sobre um funcional que envolve 3 letrinhas, um K bem grande, um P de tamanho intermediário e um Tzinho quase impossível de ser visto. Certo? Então, ele diz que o sucesso, né, que você tem, né, na sua carreira, né, depende é um funcional, provavelmente complicado, dessas 3 variáveis. E o tamanho dos símbolos, né, o K é bem grande, por exemplo, né, é proporcional ao peso, né, dessa característica no seu sucesso. K é de conhecimento, P de prática e T de talento. Aí, certo? Eu estou correndo um sério risco de violar essas coisas porque meu conhecimento, né, sobre spin glass não é tão grande, né, quanto eu gostaria que fosse. Né? Então, a ressalva, né, é que eu vou apresentar aqui, né, uma visão bem particular do assunto. Então, como tem diversos estudantes, né, em níveis distintos, né, então, eu vou dizer mais ou menos, né, o que se propõe, né, a uma teoria como a desenvolvida pelo Parisi. Certo? Né, e mais ou menos o paradigma, né, que é os físicos, né, se baseiam. Né? Então, a ideia é que você tem um mundo macroscópico, esse que nós temos acesso, por exemplo, com nossos sentidos, ou alguns instrumentos. Certo? É um mundo, né, mais ou menos do nosso dia a dia. Aí, por outro lado, existe o que a gente chama de mundo microscópico. Aí, eu vou chamar de microscópico aqui, coisas como elétrons, prótons, mas uma molécula
também pode ser considerada microscópica, ou uma coisa maiorzinha, como uma partícula de pólen. Mas depende da escala, né, que você está disposto, né, a abarcar a natureza. Você pode pegar objetos que a gente consegue ver a olho nu, que seriam considerados macroscópicos, como um carro, ou mesmo uma cidade inteira, também como, né, uma entidade microscópica. Aí eu vou chamar todas essas entidades, né, de partícula. Então, toda vez que eu me referir a uma partícula, é um objeto, né, onde a estrutura interna dele ou não existe, ou eu não estou interessado, né, ou eu não sei como tratar. Então, isso tem quando. E um mundo macroscópico, qualquer objeto macroscópico, na minha teoria, por exemplo, é um conjunto, de objetos, né? Qualquer coisa que é composto por um conjunto enorme, né, dessas unidades microscópicas, é o que eu chamo um objeto macroscópico. E, portanto, né, dependendo da escala em que eu observe um objeto, eu posso olhar a estrutura interna dele, tá certo? E aí, as minhas partículas, tá certo, seriam esses constituintes na escala menor. Então, a gente se referir a partícula, né, é justamente os ingredientes que eu tomo como ponto de partida para descrever o comportamento do meu sistema macroscópico. Bem, a física, né, como a gente aprende, né, e até, eu vou dizer assim, mais ou menos, até Paris, né, a gente tinha quase certeza, um pouquinho antes já tinha havido mudança, mas qual é o paradigma, né, que a gente se baseia? Olha, eu quero descrever o mundo macroscópico. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu estudo as leis fundamentais que governam as minhas partículas. Então, eu tenho que conhecer as partículas. E essas leis, né, é o que a gente chama grosseiramente de dinâmica. Certo? Então, dependendo, né, das minhas partículas, eu talvez precise descrever de um ponto de vista de uma teoria quântica. Né? Eventualmente, a mecânica newtoniana é suficiente para descrever o comportamento dessas entidades microscópicas. Certo? E a gente crê, certo? A gente, né, tem, né, é quase um nosso dogma, tá certo? E se eu conhecer, né, as propriedades dessas partículas, desses constituintes, né, e como elas interagem entre si, isso é suficiente para eu entender qualquer fenômeno macroscópico. Alguém pode duvidar disso e achar que não é bem assim. Aí, isso é atribuído, tá certo, à nossa incapacidade matemática de resolver um problema matemático, né, resultante. Às vezes, a gente diz que não tem técnicas experimentais, né, refinadas o suficiente para a gente entender, por exemplo, como duas partículas interagem, né, ou quais são, de fato, os graus de liberdade microscópicos, né, presentes no nosso modelo. Mas é uma questão de tempo. Se a gente refinar as técnicas experimentais, né, para ter acesso a essas propriedades microscópicas, né, e se a gente, né, vencer as dificuldades matemáticas, a gente descreveria qualquer processo, né, qualquer sistema macroscópico com precisão. Certo? Então, é esse mais ou menos o panorama, né, que, né, existia, né, até, eu diria, início dos anos 80, né, do século passado. Então, aí eu tenho uma pergunta aqui, né? Se aquele paradigma é aceito, né? Qual seria a diferença, né, entre essa rocha que está aqui, que é um mármore, né, carbonado, certo? É uma pedra, e ela tem, né,
vários óxidos de carbono na sua constituição. Certamente, ela tem outros, né, minerais, certo? Provavelmente algum ferroso, certo? Alguns sais, com certeza, né? Ora, um gato também tem carbono, né? Tem, né, sais minerais. E, em princípio, tá certo? Se eu aceitar, né, o paradigma anterior, tá certo? Ou eu não deveria ver, né, muita diferença entre, né, uma pedra e um gato, já que eles, né, fundamentalmente são constituídos dos mesmos elementos. Então, para eu preencher, né, a lacuna, né, entre a pedra e o gato, seria só uma questão de desenvolver, né, a matemática, né, e refinar minhas técnicas experimentais o suficiente para saber como cada constituinte elementar de um sistema e de outro interage entre si. Depois, fazer conta, né, eventualmente usar supercomputadores. Né. Aí, né, eu acho difícil, né, alguém se convencer, certo, que um gato e uma pedra são a mesma coisa. Na dúvida, né, eu fiquei pensando, né, será que as pessoas vão perceber a diferença, né? Aí eu, né, rotulei a pedra aqui de pedra e gato de gato, né? Eu não sei, né? Alguém poderia ser, né, levar estritamente, né, aquela crença nossa, né, de que é só uma questão de resolver dificuldades matemáticas e a gente preenche, né, a lacuna que existe entre uma pedra e um gato. Bem, aí uma resposta, né, já foi dada, né, por volta de 1600, né, por esse indivíduo, certo? Uma peça, quando, né, o personagem, né, principal está sendo lá atazanado, né, pelos espíritos, tá certo? E ele tem uma conversa com o tio, né, e o Horácio, tá certo? E aí, né, como ele consegue, né, ouvir, né, os espíritos, né, que o cercam, né, ele tem acesso, tá certo, às variáveis escondidas, né, que o Horácio não tinha, né? Então, é uma discussão mais ou menos filosófica, tá certo? E numa tradução mais ou menos livre, né, do que ele diz para o Horácio, ele diz que há mais coisas no céu e terra, Horácio, do que foram sonhadas na sua filosofia. Né? Então, né, algumas pessoas interpretam, né, esse diálogo, né, como uma crítica, né, ácida do Shakespeare à ciência. Eu olho de um ponto de vista mais otimista. Né? Primeiro, para você, né, ter uma descrição completa da realidade, né, você tem que ter acesso, né, objetivamente, né, a esses constituintes. Né? E outro ponto relevante, né, que só os poetas, né, conseguem fazer isso e antecipar isso com tanto tempo, é que, de fato, certo? Nem sempre, né, o meu conhecimento completo, né, dos constituintes de um sistema, né, de cada constituinte individual, eu consigo prever o comportamento coletivo. Tá certo? Isso, né, está na essência do trabalho, né, não só do Paris, mas, né, de um conjunto de pesquisadores, né, que acho que o ápice, né, da mudança de paradigma foi no final dos anos 70 e início dos anos 80. Certo?
E tá, eu tentei resumir nesta afirmação aqui, e se você tem um sistema macroscópico, né? E quando ele é formado por um número muito grande de unidades, que eu estou chamando grosseiramente de partículas, surgem fenômenos que são impossíveis de serem previstos baseado apenas no comportamento individual dos constituintes. Então, isso é uma característica que está presente no que a gente convencionou chamar de sistemas complexos. Quando você, né, tenta modelar um sistema dessa natureza, o que você faz é considerar que cada constituinte individual é muito simples e regido por regras também muito simples. Com isso, né, é fácil descrever os constituintes e como um influencia o outro. Se você, né, agora introduz uma dinâmica ou, por alguma razão, esses constituintes obedecem a uma dinâmica própria, as equações de Hamilton, aí você agora pode tentar, certo, botar um conjunto enorme dessas partículas para interagirem entre si e tentar estudar o comportamento coletivo dessas partículas. Então, eu vou aqui mais ou menos descrever, né, o passeio, né, que, né, a física da matéria condensada, basicamente, fez, né? Então, né, se você começar aqui nos anos 30, né, para quem, né, ainda não teve a oportunidade de estudar os assuntos, né, ou nunca viu, né, essas coisas de uma perspectiva histórica, não sei. Desculpe. Na virada do século XIX para o século XX, no início do século XX, né, os anos 10, né, a primeira e a segunda década, foi como surgiu, né, a mecânica quântica, né, como a gente, né, a gente também descobriu os primeiros, né, as primeiras partículas, né, que naquela época eram elementares, como elétrons, prótons, certo? O átomo é proposto, né, mais ou menos ali em 1910, 1914, né, o átomo nuclear aparece e aí você vai, certo? Então, a gente começou a entender os fenômenos a partir, né, de modelos microscópicos, certo? E a gente começou justamente com sistemas ordenados, né, que aqui está representado como essa rede de pontos bidimensionais. Aqui seria como se fosse um cristal, onde, né, as posições de equilíbrio, né, dos íons ou átomos estão aqui bem definidas, formando, né, uma estrutura periódica, certo? Bem regular. Né? Então, nos anos 30, né, a mecânica quântica, né, Schrödinger já estava completamente desenvolvida e se aquele paradigma, né, que eu falei, né, que é, né, se eu conheço os constituintes, né, e conheço a dinâmica é quântica, o que eu tenho que fazer agora é tentar extrair, né, consequências, né, propriedades macroscópicas desses sistemas. Isso foi, né, uma tarefa que foi relativamente bem sucedida, né, com os sistemas cristalinos, os ferromagnetos. O ferromagneto aqui, para quem nunca viu, é simplesmente aqueles ímãs de geladeira, né? Aí tem os supercondutores, apareceram as teorias nessas épocas, tá? Depois vem os superfluidos e outros sistemas um pouquinho mais complicados, né? E, né, paralelamente, né, eu não explicitei, né, mas isso aqui é um acúmulo, né, de resultados experimentais e teorias, né, que explicam, né, aqueles resultados, né? Então, tem o famoso teorema de Bloch,
Aí tem a questão, né, de quebra de simetria, né, os modos uniformes, né, que são os modos de Goldstone. E uma característica desses sistemas é que eles têm, né, comumente, um único parâmetro de ordem. Né? Por exemplo, né, o sistema é cristalino, se ele tem se ele é um ferromagneto, né, aí o parâmetro de ordem seria a magnetização, ela apontar, né, numa única direção, como o ímã da geladeira, ele tem né, um eixo de fácil magnetização e a magnetização aponta naquela direção. Bem, com, né, o desenvolvimento, né, experimental, as técnicas experimentais vão se desenvolvendo, e aí no final dos anos 50, início dos anos 60, certo? Aí aparecem os primeiros sistemas desordenados. Certo? Aí o pessoal começa a voltar a atenção para esses sistemas desordenados. Aí, experimentalmente, começa a aparecer, né, resultados importantes em vidros. Aparecem os vidros de spins, que é o assunto, né, sobre o qual o Parisi, né, e outros se debruçaram. Aí tem a física química dos polímeros. Aí agora você vê que essa ordem, né, aqui regular, né, discussão mais, né, desordenada. Então agora o sistema não é tão, né, arrumadinho. Então, algumas simetrias que estavam presentes, né, nesse primeiro caso, elas não estão presentes aqui. E, portanto, por exemplo, você não pode mais fazer uso, né, do teorema de Bloch, que está diretamente ligado a essa simetria de translação aqui. Esse sistema é um pouco mais complicado de resolver. Eu não vou chamá-lo de complexo ainda, né? Mas aparece uma série de coisas aqui, né, que pode fazer com que um desses sistemas tenha um comportamento muito complexo, ou seja, um conjunto enorme de partículas, certo? Interagentes, né? Nessa classe aqui, pode exibir propriedades emergentes, ou seja, um comportamento macroscópico e seria impossível de você antever baseado apenas, né, no conhecimento que você tem do comportamento das entidades que o formam. Na verdade, muitos desses sistemas que estão aqui, tá certo, são formados pelo mesmo tipo de partículas que estão aqui. Tá certo? E, portanto, o que a gente tem que entender é quais são os ingredientes novos, né, que aparecem nesse tipo de sistema que os tornam tão distintos, né, desses outros. Tá certo? Aí aqui aparecem fenômenos como localização, a frustração, que eu vou falar um pouco, e aqui aparece, né, pela primeira vez, né, o termo, né, a quebra de simetria de réplica. Isso aqui merece, né, uma palavrinha mais na frente, certo? Aí, os parâmetros de ordem, certo? Agora, são muitos e pode ser um número infinitamente grande de parâmetros de ordem. Então, eu vou falar rapidamente que é parâmetro de ordem aqui, certo? Agora, né? Porque quando você, por exemplo, né, você tem um ferromagneto, né, significa dizer que, mesmo a campo magnético externo nulo, o seu material, na sua amostra, exibe uma magnetização. E, no geral, um caso mais simples, ela é uniaxial, portanto, ela aponta numa única direção. Se você, por exemplo, aumenta a temperatura acima de uma temperatura característica, essa magnetização desaparece. E aí o sistema se torna paramagnético. Então, a gente introduz, né, a noção de parâmetro de ordem, justamente definindo uma propriedade física, no caso aqui a magnetização, que ela é diferente de zero na fase que você está interessado em descrever e é zero em qualquer outra fase. No caso de um ferromagneto, a parâmetro de ordem é justamente a sua magnetização. Certo? Então, um sistema desse aqui, ele é descrito, né, caracterizado por um único parâmetro de ordem.
esses sistemas aqui, você pode precisar de um número infinitamente grande de parâmetros de ordem para, né, caracterizar o seu estado de equilíbrio, se é que ele tem. Sabe? E tem aqui também os metaestados, né? Ou seja, são fases metaestáveis. Né? As fases metaestáveis, né, são fases que não estão em equilíbrio termodinâmico, né? E elas têm um tempo de vida. Né? Isso pode ser, né, muito chato, né, para quem gosta de papa, canjica, por exemplo. Né? Se você vai fazer papa, né, e não mexe a mistura, né, à medida que você está, né, cozinhando lá os seus ingredientes, né, você pode, né, formar papa. Parte do seu material torna-se papa e parte, né, mantém-se na fase anterior. Certo? Fica aqueles, né, caroços, por exemplo. Então, se você, né, esperasse um tempo mais longo ou mexesse mais, você conseguiria uma fase homogênea. Então, esses estados metaestáveis, né, sempre acontece quando você tem misturas de fases, né, em uma substância. Se agora, se você tiver uma substância que não é pura, tá certo? Então, cada, né, componente pode atingir fases diferentes. Então, isso pode complicar sobremaneira, né, a análise da situação. E, finalmente, né, a gente, né, nos anos 80, né, a gente, né, classifica alguns desses sistemas como sistemas complexos. Certo? E esses sistemas complexos, né, eles saem, né, desse reino, né, isso aqui tudo é matéria condensada, certo? Para outros, né, outros ramos de conhecimento, não só outras áreas da física, mas como, né, outras ciências, né, como ciência da computação. Na década de 60 começa a aparecer, né, a inteligência artificial, com as redes neuronais artificiais. Vários exemplos são encontrados na biologia. Na verdade, não que eles sejam encontrados, eles estão, na verdade, os problemas são olhados com outros olhos, né? Eles já estavam lá na biologia. Aparentemente, né, os economistas brasileiros, né, até alguns que têm cargos no governo atual, por exemplo, eles não entendem que a economia é um sistema complexo, né? No sentido de que não adianta, né, você conhecer, né, exatamente, né, como um agente econômico. Um agente econômico pode ser um investidor, né, pode ser um comerciante, pode ser, inclusive, né, um consumidor. Né? Um consumidor é uma grande empresa, por exemplo, consumidora, né? Ou mesmo um país, um governo. Se você conhece como esse cara se comporta, tá certo? Não implica dizer que quando você juntar um monte desses agentes interagindo de forma, né, organizada, você vai, né, entender, né, e poder prever o comportamento trivialmente, né, porque aqui aparece, né, realimentação, interações não lineares, mudanças bruscas de comportamentos. Aqui, né, isso, né, é muito interessante, né, quando você ouve analistas econômicos, né, ditando regras, né, esquecendo da complexidade, né, do objeto, né, que eles estão tentando analisar. Aí aparece também a arqueologia, artes, né? Você vê essas informações
né? Eu não peguei dessa vez, aqui eu já tinha pego, não sei se a página ainda está funcionando, eu não testei hoje. Portanto, né, é isso que vai. A gente sai do paradigma, né? Aquele lá, ó. Uma pedra é uma pedra, um gato é um gato, mas a diferença entre os dois é só uma questão de eu ser né, de refinamento de técnicas teóricas e experimentais. Né? Aqui, isso é rompido completamente. Certo? Então, eu acho que uma das grandes contribuições, né, dos trabalhos, né, desenvolvido pelo Parisi, certo? Foi justamente jogar luz, mostrar, né, em uma classe específica de sistemas, né, que o paradigma anterior, descrito anteriormente, não se aplica. Ou seja, se você, né, preferir, tá certo? O Parisi nos forneceu os óculos para a gente ver o mundo visto, né, por Hamlet, como antecipado lá por Shakespeare. Existem coisas, tá certo? Que a gente, né, não sonhava com elas. Então, acho que essa mudança de paradigma, né, resultante, né, dos trabalhos do Parisi, é uma das razões, tá certo, que torna, né, ele merecedor, né, do Prêmio Nobel. Essa é a minha opinião. Aí o Parisi, né, fez esses trabalhos, né, alguns deles, por volta de 1977, mais ou menos, 78 até 80. Ele tem outros trabalhos depois, refinando a teoria, estendendo e coisas desse tipo, mas aquele lado. Mas uma coisa que é interessante, né, né, isso é importante, né, para, eu acho que como a história né, porque o comitê, né, ele não recebeu o prêmio Nobel, né, antes, né, ele só recebeu o prêmio Nobel depois que, né, se acumulou um conjunto enorme, né, de resultados experimentais em diversos outros sistemas, né, onde a teoria dele também se aplicaria, né, ou pelo menos serve de guia, né, para você compreender. E aí, né, como todo bom, né, boa, né, comunidade conservadora, né, o Comitê de Física, né, Nobel esperou tempo suficiente, né, para haver um acúmulo razoável de indicações, né, de que a teoria dele era, de fato, consistente e abrangente. Então, bem, aí agora, né, eu vou falar rapidamente, certo? Do tipo de problema onde o Parisi, de fato, trabalhou. Certo? Então, no paradigma anterior, tá certo? Como é que eu entendo, por exemplo, uma propriedade macroscópica de um sistema, né, físico? Aí, por razões, né, diversas, tá certo? Eu vou ficar com os materiais magnéticos, onde eu me sinto mais à vontade, né? Então, como é que eu entendo a ordem magnética? Quando eu falo ordem magnética, entenda o ímã de geladeira, né? Que é o mais simples, é desse que eu estou imaginando. É um ferromagneto uniaxial. Então, tá certo? X aqui, tá certo? Localiza uma posição no espaço, né? Seria a localização de um daqueles pontinhos, né? Um desses pontinhos aqui dessa rede, certo? Aí, então, cada átomo, né, eu posso imaginar que ele tem um momento magnético microscópico.
esse momento magnético tem origem nos spins eletrônicos, tá certo? E o spin aqui é um grau de liberdade quântico, né? Que, né, para quem nunca foi apresentado a ele, não se incomode, né? Mas ele parece como se fosse clássico, seria um dipolo magnético, né? Um vetorzinho, certo? Certo? Então, né, nos sólidos, né, quando você junta um monte de átomos, tá certo? Os átomos, né, os elétrons, né, se deslocam, eu estou pensando aqui em isolantes, né? Né? Isso aqui são matérias magnéticas isolantes, ou seja, eu não tenho elétrons de condução. Mas os elétrons são compartilhados, né, entre átomos que são vizinhos, e aí, nesse compartilhamento, alguma camada eletrônica, a distribuição eletrônica do átomo, do íon, fica vazia. E aí, essas camadas que são incompletamente, né, preenchidas, aí tem uma regra de Hund, e você tem lá um momento de dipolo magnético localizado. Tá certo? Aí, esses momentos magnéticos, chamamos aqui de spins, né, eles respondem, né, a um campo magnético externo ou a um campo, né, dos próprios spins vizinhos. E aí isso causa uma interação entre eles. Se você está em altíssimas temperaturas, tá, esses momentos de dipolos, certo, pode apontar, né, em qualquer direção, devido a essa agitação térmica, e isso desordena os spins. Se você zera o campo externo, aí então o campo, né, se você tiver, por exemplo, né, um local onde tem um momento magnético e o outro momento magnético, os momentos magnéticos vizinhos, pode apontar em qualquer direção com igual probabilidade. Se você soma dá zero, então o campo resultante na posição X é nulo. E aí, se você fizer a média, né, essa média aqui pode ser uma média no ensemble, uma média térmica, né? Mas você pode imaginar que o que você faz é medir, né, o valor do momento magnético num instante de tempo t e usar uma janela de tempo, né, e fazer essa média aqui, tá certo? Para tempos longos, tá certo? Esse cara vai apontar em todas as direções possíveis e isso aqui vai dar zero. Isso quando você está em altas temperaturas. Isso que a gente chama do estado paramagnético. Certo? Aí, esse estado é caracterizado pela magnetização. O que você faz é somar todos os momentos magnéticos em cada localzinho lá né, da sua rede, soma todo mundo, e isso aqui, esse animalzinho aqui, tá certo? É justamente o valor do momento magnético em unidades, né, decentes. Aí, certo? Com unidades mais convenientes, tá certo? O estado paramagnético é caracterizado por M nulo, porque cada bichinho desse aqui, na média, é nulo, se você não tiver um campo magnético externo. E o estado ferromagnético acontece o seguinte, né? Se você baixa suficientemente a temperatura, aí ocorre uma transição de fase abrupta. Entendeu? Né? Os momentos magnéticos todos, né, ou uma grande maioria, passa a apontar numa mesma direção, certo? Quando a temperatura é baixa o suficiente. Nesse caso, M é diferente de zero, mesmo que você não tenha um campo externo. E aí você disse que o seu, né, sistema passou da fase paramagnética para a fase ferromagnética. Então, eu posso ter outros tipos de materiais, né, onde a interação é mais complicada e essas fases, né, podem ser bem mais complicadas, mas é simplesmente a diferença, né, entre um material e outro. Fundamentalmente, o mecanismo é parecido para uma grande classe de materiais. Quando você tem sistemas desordenados, tá, as coisas mudam de figura e muita coisa pode acontecer. Tá certo? Então, esse exemplo aqui, né, que na verdade é também modelado, né, por um sistema muito parecido com o descrito anteriormente, certo? Você pode dizer, né, que a direção
que o carro aponta, tá certo? É um espinho, ele pode apontar em qualquer direção, tá certo? Aqui, né, a ordem, né, seria, por exemplo, todo mundo indo na mesma direção, certo? Né, com velocidade mais ou menos constante. E isso aqui é justamente o que a gente chama, né, de um engarrafamento. Aí você, né, nota que isso aqui está realmente travado. Né? Tem esse carro aqui, por exemplo, ele só consegue se deslocar num espaço muito pequeno. Então, isso aqui é uma fase que a gente chama de engarrafada, né? Jamming. Né? Tá todo mundo aí, tá certo? Mas um sistema desordenado, certo? Isso aqui é um tipo de ordem. Está desordenado, mas é porque as partículas estão desordenadas. Mas eu posso ter um outro tipo de desordem. Por exemplo, não preciso desordenar esse cara aqui assim. Eu posso jogar algumas bombinhas aqui nas estradas, fazer buracos, né, como aqui, enquanto no Recife, tá certo? E aí um carro que viria em linha reta, ele teria que desviar dos buracos. Né? Então, isso é um tipo de desordem espacial. Tá certo? Então, para eu falar do que vem logo em seguida, eu preciso distinguir, né, entre a desordem temperada e a recusida. Certo? Nos sistemas desordenados, né, que a gente emprega, comumente a desordem é temperada. Certo? Então, no caso da desordem temperada, as impurezas elas permanecem fixas. Certo? Não tem, elas congelam, tá certo? E, por exemplo, se eu vario a temperatura depois, ou vario um campo magnético externo, elas não se movem. No caso da desordem recusida, eu faço um resistimento lento, de tal maneira que as impurezas se rearrumam, tá certo? Para reduzir as tensões internas, e aí, né, o comportamento, né, do mesmo sistema, né, que é temperado ou recuzido, são diferentes. Né? Então, a têmpera, por exemplo, você usa, né, no tratamento de metais, como aço, por exemplo, para torná-lo, né, mais duro, mais cortante, por exemplo. Então, como é que você faz isso? Né? Então, aqui tem um exemplo, eu peguei simplesmente a internet, no caso aqui é um semicondutor formado, né, por dois tipos de íons, está aqui, tá certo? E eu tenho um material magnético, tá vendo aqui, com seus momentos e tudo aqui. O que eu posso fazer é o que a gente chama de diluição. Certo? Eu preparo agora um composto ou uma liga, onde eu substituo alguns dos átomos, certo? Aqui os amarelinhos, né, por os átomos magnéticos. Portanto, aqui agora eu tenho um semicondutor dopado com... Só que essas, né, quando eu congelo, esse cara não anda mais. Mas se eu preparar uma outra amostra, né, esse átomo aqui, que ocupou essa posição, podia ter ocupado essa, por exemplo, e aqui teria um átomo amarelo. Portanto, né, eu tenho, né, um número enorme de possibilidades de configurações ou realizações distintas da desordem. Certo? E, portanto, deixa eu voltar só um minuto. Aqui. Essa média aqui, ó, que é uma média ou térmica ou temporal, tá certo? Aqui não é suficiente, porque nesse xzinho aqui eu posso ter um tipo de átomo magnético ou um outro tipo de átomo não magnético. Aí, portanto, além disso, eu teria que tomar uma outra média, que é a média nas realizações da desordem. Certo? Portanto, meu problema fica mais complicado por causa dessas duas médias. Tá certo? Um outro ingrediente importante, né, no sistema, né, que o Paris estudou é a frustração. Tá certo? Então, o que seria a frustração? Né? Aí aqui tem um exemplo de uma rede cristalina, né, que eu estou pegando uma célula aqui, uma única célula dela, onde eu tenho, né, os íons 1, 2 e 3,
E aqui eu estou dizendo que a interação entre essa partícula com essa, certo? É menos J. Certo? Isso significa dizer que esses dois partículas gostariam que seus momentos magnéticos estivessem, né, orientados antiferromagneticamente. Então, se esse aponta para cima, esse aponta para baixo. Como aqui. Esse aponta para cima e esse aponta para baixo. Aí, daqui para cá, idem, né? Como esse aqui já aponta para baixo, certo? Aí, certo? Esse de cá, certo? Gostaria de apontar para cima. Porém, quando ele olha para esse, ele recebe a informação que deveria estar para baixo. E, portanto, essa ligação aqui, ó, essa aqui está satisfeita, essa aqui está satisfeita, mas essa aqui não. Então, a gente diz que isso frustra esta ligação. E tem outras, né, configurações, né, que todas elas, né, você vai ter aqui, ó. Ao contrário, se esse cara está para baixo, ele manda esse Fá para cima, esse fica para cima, mas é impossível satisfazer esse aqui. Então, você não chega no estado fundamental. E aqui estão todas as outras, né, configurações simétricas que pode ter. Tá? Então, isso aqui, para uma rede cristalina, né, triangular. Você pode obter também uma frustração, né, numa rede quadrada. Né? Só que aqui, ó, você tem ligações positivas, certo? Que tendem a alinhar paralelamente os momentos magnéticos, e essas mais grossas, elas são antiferro, tendem a alinhar negativamente. Certo? Então, esse aqui está paralelo com esse, porque a ligação é positiva, esse, ligação positiva, estão alinhados. Esse com esse aqui, ligação negativa, tem que estar não alinhados. Aí, quando você olha para cá, certo? Aqui está menos, está certo, aqui está certo, está certo, aqui está certo. Isso aqui você não tem frustração. Mas como esse cara aqui é um XY, eles podem, né, apontar em qualquer direção, né, no plano. Esse cara pode girar. Certo? E aí, certo? Você, certo? Pode ter configurações de ligações, certo? Que você não consegue minimizar a energia de todos os pares. Isso ocorre com os sistemas frustrados. O que acontece é que você tem uma multiplicidade que pode ser muito grande do estado fundamental, né, do estado de energia mais baixo. Né? E, além disso, né, você pode combinar agora frustração e desordem. E aí, certo? Você, configurações, né, que sem a desordem poderiam ser satisfeitas, elas podem se tornar insatisfeitas e vice-versa. Certo? O resultado é que você vai ter, quando você inclui desordem e frustração, o seu estado fundamental, certo? Torna-se muito rugoso, certo? Cheio de altos e baixos, cheio de vales. Então, né, o que você, né, obtém, de fato, se você tem um cristal aqui, isso aqui é análogo a um ferromagneto, porque está todo mundo arrumadinho. Tá? Você tem um vidro, aí ele é desordenado, né? E isso é análogo a um sistema de spins com desordem e frustração. Isso recebe o nome de um vidro de spin. Vidro, porque ele parece desordenado como o vidro, mas só que os graus de liberdade aqui não são partículas, não são as partículas, não, né? Mas
orientação dos momentos magnéticos. Então, esse é o estado vidro de spin. Certo? A contribuição de Parisi pode ser, né, aferida, né, por essa afirmação do Anderson, né, em 78. Ele diz, né, que existe, né, uma verdade, certo? Fundamental, de fundamental importância a respeito de sistemas aleatórios, que a gente tem que, né, lembrar. Nenhum átomo real é um átomo médio. Nem é um experimento feito, né, sobre um ensemble, né, sobre um conjunto de amostras. O que realmente, né, precisamos saber é a distribuição de probabilidade, não a média. Isto é importante e profundamente novo, né? Os passos, né, dados aqui. Esse desejo, né, de lidar com distribuições e não médias. E aí, muitos, né, do progresso recente na física fundamental de materiais amorfos, né, que não tem essa forma, né, essa estrutura cristalina, envolve o mesmo tipo de passo, que implica que um sistema aleatório deve ser tratado não simplesmente como que seja regular, apenas meio sujo, né, meio, né, como um método perturbativo, mas de uma maneira fundamentalmente diferente. E foi isso que o Parisi fez. O Parisi construiu uma teoria, tá certo? Para não tratar um sistema desordenado, né, como uma perturbação de um sistema cristalino, por exemplo, mas de uma maneira fundamentalmente diferente e que se mostrou úteis, né, para entender outros aspectos. Então, aqui eu vou fazer, meu tempo está acabando, e eu vou fazer rapidamente um resumo, né, do que o Parisi chega. Né? Primeiro, para entender, né, os vírus de spins, os ingredientes básicos são desordem e frustração. Aqui tem a energia livre, certo? E aqui é justamente o que eu chamaria de parâmetro de ordem, que se fosse um ferromagneto, né, seria a magnetização. Né? Então, você vê que existe um número infinito, né, de parâmetros de ordem, tá certo? Porque você tem um número infinitamente grande de mínimos que você pode ter. Note que você, né, tem poços estreitos, mas numa escala diferente tem poços, né, mais largos, numa outra escala diferente, poços mais largos ainda, e, portanto, se você tiver um sistema termicamente ativado, esse padrão de ordem podia andar por aqui. Só que, para pular daqui para cá, você precisa de uma energia muito maior. Daqui, né, para cá, por exemplo, uma energia maior ainda. E, portanto, você tem essa, né, quase fractalidade, aqui, na verdade, fractal, né, do relevo de energia. Tá certo? Você tem uma infinidade de estados metaestáveis. Cada mínimo desse aqui, da energia livre de Helmholtz, é um estado metaestável que você pode encontrar no sistema. Então, você tem infinitamente muitos estados metaestáveis. Tá certo? Aqui é questionável, né, se você pode tratar esses estados metaestáveis como estados termodinâmicos, ou seja, se eles sobrevivem por um tempo infinitamente longo. Certo? Mas também, outra coisa que esse, né, sistema exibe e, né, detecta, né, e também ele é capturado, né, pela teoria de Parisi, é a dinâmica lenta. Né? O sistema pode ficar preso num mínimo desse aqui, ó, durante um tempo muito longo. Certo? E, portanto, isso faz com que a dinâmica, né, para o sistema sair de um estado macroscópico de equilíbrio para um outro estado macroscópico de equilíbrio, ele leva um tempo muito grande, porque ele tem que passear, né, saltar essas barreiras aqui, a energia de ativação na temperatura que você está pode não ser possível. Né? Além disso, você tem, né, essa
figura aqui é fractal, né? Portanto, dentro de uma faixa desse valor aqui, uma faixa aqui de energia, você pode ter uma infinidade de mínimos. Certo? E, né, para resumir, né, o resultado da teoria de Paris, você tem ingredientes como desordem, frustração, um espaço de estados complicadíssimo, como mostrei, o relevo de energia é bastante enrugado, tá certo? E o sistema exibe um comportamento dinâmico anômalo, tá certo? Você tem efeito de memória e dependência com a história, porque se você sair de um estado para outro, né, então você, né, cada vez que você, né, aumenta a temperatura do sistema e abaixa, ele pode seguir um caminho completamente diferente naquele relevo. E a teoria de Paris, né, cria, né, uma estrutura matemática muito bonita, hierárquica, é uma obra-prima à parte, certo? Então, e eu acho que eu vou parar, porque daqui para diante a coisa fica mais técnica e, né, eu não vou encher o saco de vocês com detalhes, a não ser que alguém tenha algum interesse específico. É isso aí, pessoal. Obrigado, Dalton. Não tenha cansado muito vocês. Foi um ótimo seminário. A gente agradece imensamente aí seu tempo e sua dedicação aí para explicar para a gente um pouco aí mais sobre, né, o Prêmio Nobel e a teoria de Parísio. Bom, antes da gente entrar nas perguntas, comentários aí, então eu vou pedir para todos e todas aí abrir o microfone e a gente fazer uma salva de palmas aí para o nosso querido professor Adalto aí, né, agradecendo. Obrigado, pessoal. Adalto, a gente está, né, tá distante, mas pelo menos está aí, né? Bom, vou abrir aí, quem quiser fazer algum comentário, perguntas, né? Pode estar de vontade aí. Antônio de Pádua já levantou a mão, pode fazer aí. Opa, Anderson, obrigado. Tudo bom, mano? Adalto, parabéns. Gostei muito do seminário. Bom, obrigado. Eu gostaria de fazer, na verdade, não é bem uma pergunta, mas dois comentários rápidos sobre o mesmo momento que você falou. Na hora eu não quis comentar para não atrapalhar a sua linha de raciocínio, mas eu gostaria de lembrar, assim, só um comentário, na verdade não é nenhuma pergunta, é quando você estava falando de que conhecer as partes não determina o comportamento coletivo. Isso me faz lembrar um livro do Heisenberg, chamado A Parte e o Todo, né? Que ele fala sobre as interpretações da mecânica quântica e as consequências de sistemas que advêm dessa estrutura quântica da natureza. Um outro aspecto também nesse sentido, quando você fala da economia como sistema complexo, eu acho que o próprio Adam Smith já alertava que o melhor para o indivíduo nem sempre é o melhor para o coletivo. Eu acho que também é uma coisa que tem a ver com essa possibilidade aí das questão do sistema ser complexo. Mas, enfim, parabéns pelo seminário. Gostei muito. Obrigado, Paulo. Mas é o seguinte, né? O comentário do Heisenberg casa muito bem com o do Adam Smith. Porque, veja, qual é o dilema, né, de um agente econômico? Tá? Ele não tem informação sobre o todo. Ele não é um banco central. Então, né? Então, imagino, né? Eu sou um trader, né? Lá da Bolsa de Valores, né? Eu só tenho acesso a quem eu estou contando ali. Aí está todo mundo vendendo. Tá entendendo? Está todo mundo vendendo. Aí eu digo, pô, está todo mundo vendendo, mas todo mundo é no meu, né? Na minha aldeia, né? Certo? Tá entendendo? Então, que tem a ver justamente, né, com como é que diz? Entanglement, né? Ou seja, o quão, né, estados, né, estão correlacionados, né? Então, se eu não tenho acesso a isso, eu posso tomar uma decisão equivocada, né? O estranho é um ministro da economia, tá certo? Não tem menos informação do que a gente. Isso é estranho. Mas muito pertinente os comentários. Eu acho que os dois estão ligados, de fato.
Ok. Ferraz. Opa, Adalto, obrigado pelo seminário, foi muito interessante. Adalto, eu queria, na verdade, eu queria que você fizesse um comentário, porque no artigo do Prêmio Nobel, né, eles fazem referências a alguns trabalhos do Departamento de Física. Uhum. E teve um Departamento de Física da UFPE, né? Uhum. E teve um grupo que teve uma alta exposição, né, até na mídia mesmo, tal, relativo a esses trabalhos que foram citados lá no memorando, né, no Prêmio Nobel. Enquanto que o outro grupo, os trabalhos do pesquisador, né, não foram tão celebrados pela mídia, né? Uhum. Aí eu queria que, se você fizesse uma contextualização dos trabalhos, né, do Jairo, que foram citados lá no Certo, ok. Prêmio Nobel. Tá. Muito obrigado, Ferraz. Eu não quis falar disso porque achei que entraria numa parte mais técnica, mas veja, tem um número especial da Revista Brasileira de Física, onde se discute, que é assinado pelo Carlos Iocói, Salinas e o Chico Alexandre e depois. Eu posso lhe enviar, se você ler só o coisa, você vai ver, mas eu tenho isso aqui, eu posso responder a pergunta, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma figura que responde essa pergunta. Oh boy. Não, eu não tenho uma figura, então eu vou responder sem a figura. É o seguinte, na década de 70, lá para 75, 74, já tinha resultado experimental acumulado sobre esse comportamento de sistemas magnéticos ordenados esquisito, né? Então já tinha proposto até, inclusive, um modelo microscópico para isso. Aí dois ingleses, Sherrington e Kirkpatrick, propuseram um modelo de longo alcance, né? Tipo campo médio, né? E tentaram resolver. Né? Aí usaram o truque de simetria de réplica, que é uma identidade matemática, basicamente. Né? E publicaram esse artigo em 74, mais ou menos. Né? O Jairo estava fazendo doutorado com o Taulas. Né? E percebeu que a entropia se tornava negativa em baixas temperaturas. Né? Isso é impossível, é instabilidade. E aí está errado. Aí o trabalho do Jairo, junto com o Taulas, foi fazer um estudo de estabilidade da solução. Aí, então, o truque de réplica é justamente, eu quero fazer uma média na função da energia livre. Como a energia livre é o logaritmo da função de partição, eu tenho que fazer uma média nesse logaritmo. A conta é, né, monstruosa, não tem como ser feita analiticamente. O que é que os caras fazem? Os caras exponenciam e tomam um limite matemático. Né? E aí, quando eles exponenciam, aí como se tivesse várias réplicas do mesmo sistema. Basicamente é isso. Aí, a simetria de réplica é dizer que todas as réplicas são equivalentes. Quando o Jairo faz a análise de estabilidade, né, supondo que as réplicas são equivalentes, portanto simétricas, ele mostra que vai existir uma linha formada pelo campo magnético em função da temperatura, que acima desta linha, que é a linha de Almeida-Taulas, a réplica simétrica funciona e a solução é estável, porque ele diagonalizou uma matriz hessiana, né, e calculou os altos valores, e fez o estudo de estabilidade. E descobriu essa linha de Almeida-Taulas, que acima dessa linha a solução de réplica simétrica funciona e abaixo não. Então, a figura que eu queria mostrar é um diagrama muito bonito, que eu achei num paper, certo? Onde tem, né, a linha, lá em cima, né, tem o de Almeida e abaixo tem o Parisi. Né? Ou seja, acima, né, da linha funciona a solução de Almeida e abaixo funciona a solução de Parisi, onde abaixo dessa linha as réplicas não são simétricas e você tem que tratar uma a uma. E o trabalho do Parisi foi justamente desenvolver uma teoria onde você vai desacoplando uma a uma. É muito bonito, hierarquicamente fazendo. Se você tiver a figura aí, Adalto, procure pra gente ver. Se conseguir achar fácil aí, vale a pena.
Certo, deixa eu ver aqui. É porque eu roubei tanta figura de tanta gente, bicho. Mas se eu acho que eu tenho uma aqui. figura, só para deixar claro que a pergunta não foi combinada, viu? Tá vendo? Aqui Deixa eu... na hora. Certo, certo. Eu tenho aqui a apresentação de um cara onde ele mostra uma figura muito legal. É um minutinho. Achei, certo? Ah, cadê esse troço aqui? Lá vai. Certo? Aqui a solução, né? Aqui é réplica symmetry breaking, né? Aqui é a solução de Sherlock e Kirkpatrick, e aqui é a solução de Paris. Essa é a linha de Almeida-Taulas. É o campo magnético. Esses modelos de Sherlock e Kirkpatrick é um modelo de longo alcance, né? Tipo campo médio. Aí aqui é justamente, né, o plot da linha de Almeida-Taulas, né, para o modelo de Sherlock e Kirkpatrick. E aí, aqui acima dessa linha, né, existe a simetria de réplica e a solução, né, proposta por Sherlock Kirkpatrick é correta. Aqui embaixo, certo? Acredita, né, que a solução de Paris, essa solução hierárquica, é exata. Né? Se eu entendi, Adalto, quando você se você usar a réplica, né, e descer aí para você... Anderson, Ângelo, eu não estou ouvindo tua voz. Fui eu ou foi tu? Acho que foi ele lá, Adalto. Foi ele, né? Deu ruim lá na internet dele, Mas eu acho que é exatamente isso que eu antes ia dizer, certo? Quando a pessoa vem descendo aqui, certo? Aí aqui né, duas réplicas, né? Você tem esse problema da entropia ser negativa. Conseguiu, Anderson, voltar? Alô? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Não, desculpa, caiu aqui a internet de vez em quando balança. Eu estou falando que é o modelo das réplicas. Se você, né, pôr mais para baixo e passar essa linha, o erro que gera é a entropia negativa que você tinha comentado, é isso? Exatamente. A solução se torna instável aqui embaixo. Instável. Aí, né, aí o sistema, que aí você tem a questão que os sistemas são realmente, não podem ser replicados, né? Exatamente, eles não podem ser replicados. Ou se, na linguagem de Paris, né, você pode ter uma réplica em um mínimo lá da energia livre e outra réplica em outro mínimo. Então, você não pode trocar essas duas réplicas de jeito nenhum. Elas não são simétricas, né? E aí ele escreve, né, a distribuição de probabilidade das distâncias entre duas réplicas. Além disso, o parâmetro de ordem que ele introduz é justamente a função de correlação entre réplicas distintas. E esse sistema, né, você coloca, como as réplicas não são iguais, então o sistema não é multifractal. Não é quer dizer, não é fractal, né? Não, fractal é fractal é o relevo da energia. O relevo da energia. Não. Exatamente. Beleza. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma questão? Então, agradecer novamente a Adalto. Agradecer aos discentes, né, por esse semestre, todos os palestrantes aí que tiveram. A gente, né, os seminários termina por aqui, né, por isso que eu queria, né, chamei a Adalto, você tem que terminar, né, fechar os seminários aí. Então, pois é, né? Que enrascada, né? O cara falando que não sabe muito. Tem que ter muita cara de pau.
Então, agradeço aí a presença de vocês aí nesse período, foi muito bom aí, né? Ano que vem nós estamos aí de volta, né, com seminários lá para março, né, quando começa a volta às aulas, a gente está de volta aos seminários. A pesquisa continua, né? A pesquisa nunca para, né? Mas os seminários a gente dá um tempo aí e retorna. Então, né, desejar aí no final de ano aí para todo mundo, né? E ano que vem a gente consiga aí ter coisas melhores, né, Adalto? Ver se né, dependendo do ministro da Economia, não tem jeito não. Mas... Vou ensinar para ele o truque de simetria, de quebra de simetria de réplica. Quebra de simetria de réplica, pronto, talvez. Então, pessoal, obrigado. Então, ficamos por aí, né? Os seminários e a gente se vê. Obrigado, até mais. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Um abraço. Valeu.